Começar. Obrigada, Magil. Bom dia, meninas. Minhas amigas de círculo, que saudades. Olha quem eu tenho aqui hoje, ó. Um objeto da palavra personalizado aqui, ó, com todas as cores, conforme o nosso debate. Uma grande alegria estar com vocês numa roda de conversa virtual, que na realidade trata de um tema muito delicado, um tema que exige de todas nós uma sensibilidade e, ao mesmo tempo, uma perspectiva humanitária, porque não estamos aqui tratando da sexualidade humana, especialmente da sexualidade de crianças e adolescentes, como algo descolado de uma concepção pedagógica. Então, eu e a doutora Giana, minha grande amiga, né, colega de trabalho, de estudos também, muito alinhadas, é muito bom trabalhar com quem pensa muito como a gente se encontra nesses debates, então é uma alegria, Giana, estar com você aqui. Obrigada, Prof. Ângela. Nós conversamos sobre o que dizer para pessoas assim tão comprometidas e tão presentes na construção de uma educação transformadora e de uma educação para um mundo melhor. E o tema da sexualidade, ele é sempre um grande tabu no chão da escola, né? Nós temos, então, tanta dificuldade em falarmos sobre isso, porque são assuntos que, historicamente, vêm sendo tratados talvez de uma maneira muito superficial e numa abordagem muito temerosa. Então, eu e a doutora Giana, nesse período de 1 hora, aqui vamos trazer alguns aspectos, algumas questões da legislação e da concepção de infância, de adolescência, de família, de desenvolvimento integral que a nossa legislação traz. São apenas algumas contribuições, né? Um início de conversa, mas a gente gosta de conversar e pode seguir fazendo esse diálogo, não é? Grande beijo a todas vocês, sejam bem-vindas as nossas novas colegas de debates aqui, que alegria ver essa grande ciranda de formação, Magil, sendo ampliada e acolhendo mais pessoas, não é? Porque nós não estamos sozinhas, nós só estamos espalhadas. E quando nós nos encontramos, a potência do cuidado só aumenta. Então, uma alegria estar com vocês e peço que a Giana dê início, se apresente, dê início ao nosso debate e vamos lá, vamos conversar. Então, obrigada, Prof. Ângela, obrigada pela presença de todos, é muito, muito importante mesmo. Como a Prof. Ângela falou, né, juntos, a gente está espalhada, mas juntos a força, a potência que isso tudo se torna eu acho que a gente nem sabe, né, a força que tudo isso tem. E eu agradeço a presença, agradeço o convite de estar aqui conversando com vocês. A gente já trabalha aí, já estamos juntas há alguns anos, uma beijoca aí especial, e as pessoas que estão hoje me conhecendo de repente um pouquinho do nosso trabalho, que sejam muito bem-vindos. Eu costumo dizer, então quem já me escutou já sabe que eu digo isso, eu costumo dizer e eu repito que quem trabalha nesse mundo da educação, eu acho assim, eu tiro o meu chapéu, eu acho uma das mais honrosas, né, das profissões, e tudo que a gente conversa, tudo que a gente traz, todos os assuntos nas situações, de repente, mais naqueles incêndios, nas situações mais bicho cabeludo, que eu brinco, até nas mais simples, de repente, naquelas que a gente já tem uma vivência grande, é sempre agregador. Então, a gente sempre está aprendendo. Todas as conversas, por mais que os temas, de repente, sejam muito parecidos, mas em todas elas, a gente aprende sempre um pouco mais. Isso é importantíssimo e faz essa força aí que a Prof. Ângela já tinha, né, mencionado. Então, vai aumentando. Né? Imagine a onda, o tsunami enorme que a gente se transforma quando a gente está junto, pensando junto e encontrando aí soluções e formas de orientar nesse mundo tão importante que é o mundo da educação. Né?
Então, bom dia a todos. A gente vai conversar hoje, realmente é um tema de suma importância, é um tema delicado. Por mais que a sexualidade tenha os seus tabus, a gente tem que estudar sobre a sexualidade, a gente tem que entender, e sem invadir a privacidade, isso é muito importante, que é sem invadir a privacidade de ninguém, sem adentrarmos e nem opinarmos na educação e valores das famílias, muito menos no sentimento pessoal, não só das crianças, mas dos funcionários, dos professores. A gente fala aqui, a gente não está falando só das crianças e dos adolescentes, a gente está falando de todo mundo envolvido no mundo de dentro ali da escola. Então, sem adentrar nessa parte, tem que cuidar muito com essa questão realmente da privacidade, mas a gente tem que estar pronto para conviver dentro desse ambiente escolar, estarmos prontos para resolvermos as situações diversas que aparecem e vêm aparecendo muito por conta dos diálogos hoje em dia, que são muito mais abertos, acolhendo e orientando. Então, a gente tem que entender do assunto, a gente não tem que ler só posts e superficialidades, a gente realmente tem que entender, tem que ir atrás, tirar as dúvidas com especialistas para que a gente possa realmente acolher e realmente orientar. A gente precisa informar sem que a gente dê a nossa opinião, e isso é bem difícil. É um tema que nós, né, cada um pensa, de repente, de uma forma, cada um tem a sua opinião ou a sua educação familiar, e, de repente, aparecem questões que a gente não está pronto para tudo que aparece. Mas quando a gente está ali estudando, está fazendo essa troca que a gente está fazendo, a gente fica pronto para acolher, escutar, e pronto, sim, para orientar, para encaminhar, para informar. E aqui a gente sabe, né, falando mais das crianças, ali na adolescência, principalmente, e eu tenho aqui, digo para vocês, gente, de super, como é que diz, experiência mesmo, eu tenho 4 adolescentes dentro da minha casa, adolescentes já, assim, 15, 18, imagine. Eles passam por uma transformação física enorme. Eles passam por uma transformação hormonal, e dá-lhe hormônio, né, gente? Porque a gente sabe muito bem que o hormônio é aquele líquido que passa por dentro do nosso corpo, capaz de milhares de coisas. Eles estão passando por essa transformação hormonal e muito da formação da sua personalidade nesse momento. E eu ainda coloco lá o ingrediente a mais dos dias atuais, não tão atuais assim, né? Mas vamos falar, esse mundo atual da internet, do acesso a muitas informações. Então, imaginem só a criancinha, que existe já toda essa conversa de sexualidade que a Prof. Ângela vai falar brilhantemente, que a gente já deu uma conversada sobre isso, desde lá de criancinha, de nascimento, existem já os gêneros e tudo mais, mas quando começa essa percepção deles, na fase da adolescência. Então, imaginem as mudanças abruptas físicas, hormonais, formação de personalidade, e ainda com esse acesso a um monte de informação que eles têm. Eles entram ali na internet, eles têm acesso a tudo, que inclusive eles já se diagnosticam em várias coisas, não só nas questões sexuais, eles se diagnosticam em todas as questões, até psicológicas na vida deles, de saúde e tudo mais, e se etiquetam também. Então, vejam como a gente tem que correr atrás dessa profundidade melhor do assunto, para que a gente consiga também peneirar, filtrar ou não, ou realmente ir mais a fundo em alguns assuntos que eles vão trazer para a gente, e a gente tem que estar, sim, pronto para ajudá-los, para acolher. Essa questão, principalmente, mais especificamente até, da identidade de gênero, que de repente seja um pouco, a discussão seja um pouco mais atual, essa que eu acho que causa também muita dúvida,
quando a gente vai orientar, vai entender o que está ali se passando com a pessoa, com a criança, com o adolescente, ela é o quê? A gente tem que ir atrás de algumas definições, né? E essa questão da identidade de gênero, por exemplo, que se refere ao quê? A forma como a gente se sente, a forma como a gente se identifica em relação ao gênero masculino e feminino, existe a questão hoje da possibilidade da abertura, da gente entender que nem todos se identificam com o gênero que lhe foi atribuído lá no seu nascimento, digamos assim. A identidade de gênero é um tema super importante que a gente vai conversar aqui, e ele tem que ser também discutido, em especial nas escolas. Por quê? Porque no Brasil, o Brasil, como muitos outros países, ele reconhece a identidade de gênero como um direito fundamental. Ele é garantido por leis específicas que visam proteger a diversidade e a igualdade em todas as questões desses questionamentos da sexualidade. E daí, de acordo com o direito educacional brasileiro, as escolas elas devem ser um espaço de respeito à diversidade, combate à discriminação de qualquer natureza, inclusive a discriminação relacionada à identidade de gênero. Existem algumas questões aqui que a gente atendeu nas escolas durante esses anos, e eu aqui tive questões com as minhas crianças, com os meus adolescentes, de uma falta de entendimento e uma impossibilidade das crianças, dos alunos de algumas escolas, de se expressarem e se identificarem de acordo com a sua identidade sem sofrer preconceito ou violência. Então, vejam, quando a gente fala de bullying, preconceito, violência, discriminação, em todos os outros âmbitos, a gente consegue conversar, os professores falam em sala de aula, os coordenadores vêm com as questões de uma forma, de repente, mais sossegada de se falar, mas quando na questão de livre orientação sexual, do direito de escolher sua orientação sexual e viver de acordo com a sua escolha, o tema fica mais delicado. É necessário que se faça a conscientização de que isso existe, isso é um direito e que não pode haver o preconceito e nem a discriminação com esse assunto, com essa situação. Essa liberdade deles, de todos, é fundamental para garantir a dignidade e a autonomia de cada indivíduo, quem quer que seja, independente da sua identidade de gênero ou da sua orientação sexual. E apesar de tem as leis, a prof. Ângela vai falar, eu posso até citar algumas aqui depois, que protegem a diversidade de identidade de gênero, de orientação sexual, ainda existe muita discriminação e preconceito com relação a esses temas, e é por isso que as escolas precisam desenvolver, dentro do que a gente já conversa aqui, das políticas inclusivas, das conscientizações, precisam ter isso. E isso é muito bom que vejam só, nós estamos aqui conversando sobre isso. Então, a gente está fazendo isso, a gente está desenvolvendo, a gente está conversando. Por quê? Porque a gente tendo toda essa conscientização, toda essa informação, a gente consegue passar para os alunos e para os funcionários a importância do respeito a essa diversidade. Tem as medidas para garantir a segurança, o bem-estar dos alunos, lá da sigla, né, LGBTQIA+. Por quê? Por conta do combate ao bullying, da violência homofóbica e transfóbica que existe, e é importante que as escolas criem espaços de diálogo e debate sobre isso,
A gente não está falando aqui de apologia a nenhuma questão, a gente não está falando aqui porque as famílias se incomodam muito, a gente sabe que as famílias se incomodam muito, que os pais se incomodam muito, se de repente parte da escola, os assuntos, inclusive, vêm reuniões, a gente tratou aqui questões bem pontuais de reuniões ou de grupos de pais, de WhatsApp e tal, quando a escola tem ali, de repente, um livro ou traz um assunto por alguma questão e os pais ficam brabos, às vezes, escandalizados, dizendo que a escola está fazendo uma apologia ou está trazendo assuntos que não deveriam ser abordados. Por isso que a gente fala da delicadeza do assunto. A gente precisa, sim, como escola, abrir esse diálogo. A gente precisa, sim, dentro da escola, ter o debate sobre isso, inclusive em lei, consta em lei que isso deve ser feito. Mas, como eu disse lá naquele início, o limiar entre entrar na privacidade, ele é muito próximo, então tem que ter muito cuidado para como abordar tudo isso, para que não entre, para que a gente não invada essa esfera que não tem que ser invadida nem em questão nenhuma da sexualidade. A questão da sexualidade é orientativa, é informativa, é acolhedora de qualquer pessoa, não só de quem está lá, quem é LGBT, que toda essa sigla, né? Eu até anotei aqui, eu tenho uma colinha, LGBTQIA+. Não, inclusive de quem é heterossexual, a gente não vai, a escola não é, como eu e a Prof. Ângela, a gente conversou antes ali, a escola não é um ambiente, né? Ninguém vai ficar ali sexualizando, sensualizando, e não existe a possibilidade de se namorarem ou praticarem sexo dentro da escola, não é? Então, vejam como não é uma questão de conversa, de orientação, sem que ultrapasse esse limiar para ninguém, não só para quem faz parte ou não dessas identidades, né? Vejam, Prof. Ângela, acho que é isso. Acho que o importante é que todos nós nos engajemos na promoção do respeito à diversidade e no combate a qualquer tipo de discriminação. Para quê? Por quê? Porque a escola ela tem a obrigação de ter um ambiente seguro, justo, igualitário. Então, assim, como eu disse para vocês, a questão legal das leis, as leis de proteção as conversas e aos grupos com as questões de sexualidade, elas existem. E dentro das instituições de ensino, elas são fundamentais para garantir esse ambiente que a gente fala, que é de respeito, um ambiente seguro para todos os alunos, independentemente da sua orientação sexual, independentemente da sua identidade de gênero. As leis que falam que penalizam questões de discriminação, discriminação por qualquer outras questões, mas hoje, como a gente está falando aqui sobre as questões de orientação sexual, de sexualidade dentro da escola, sim, essas leis, elas são trazidas para discriminação por conta dessas questões também de orientação sexual, de identidade de gênero, de conscientização a combate à discriminação, tanto nas instituições públicas, privadas, não interessa, no mundo, né? As leis também têm as questões de inclusão dessa temática, de assuntos, da necessidade de conversar. Tem muito, e a gente sabe, passamos até que os assuntos acabam dando mãos dadas aí sobre toda a questão do combate à intimidação sistemática, que é o chamado bullying, né, no ambiente escolar, que inclui, sim, a violência por orientação sexual e identidade de gênero também como forma de intimidação. Então, todas essas vertentes, elas estão previstas de uma forma, né, por lei,
mas o que a gente veio fazer aqui é muito mais a questão de entendermos e sabermos como lidar mesmo ali na prática quando as situações aparecem dentro da escola. E o que apareceu só, assim, para eu encerrar aqui o meu tempinho, o que apareceu, o que aparece são situações das mais diversas, as crianças ainda com várias dúvidas, por conta disso que eu falo para vocês, esse acesso à informação a eles é tão grande que eles mesmos às vezes entram numa confusão sem nem entender o que é uma coisa, o que é outra, e se confundem com as informações que têm, e a escola está ali, tem que ter a conversa, a questão de uma psicóloga muito bem orientada nesse assunto, para que consiga acolher e acalmar essas situações para resolver, além das questões do que veio bastante também é a questão do banheiro. Acho que depois a gente dá uma conversada, que existem lá, existe a dúvida de como lidar com os banheiros da escola, se precisa ter banheiro unissex ou não, e inclusive existe o debate da segurança disso ou não, que eu e a prof. Ângela, a gente conversou, depois ela acho que vai passar por isso também, né, prof, se der aí um tempo, mas são questões que vêm para a gente. E agora? Precisa ter um banheiro unissex? É obrigatório? Não é? Mas e o medo que tenha isso? Ou qual vai ser a reputação perante as famílias e tal? Então, tudo isso a gente tem que entender que o principal é garantir a segurança, a privacidade e o respeito em todas essas situações, independentemente do que a pessoa escolheu ser. O respeito com o que ela está sentindo e, de repente, se é um sentimento definido, é o respeito total com a definição desta pessoa. E se é um sentimento que não está definido ainda, se está numa confusão, é sim tentar ajudar, fazer de tudo para ajudar, para que chegue nessa definição, para que a pessoa viva em paz. E o ambiente dentro da escola tem que ser em paz, tem que ser sem discriminação nenhuma. Acho que isso, prof. Ângela, vamos conversando aí, eu vou, de repente, se mais alguma coisa me passar aqui, porque de caso concreto que a gente teve de atendimento mesmo, foi a dúvida bastante sobre a obrigatoriedade de banheiros e como lidar com algumas questões bem pontuais que chegaram, né? As questões também muito de troca de mensagens, entre os alunos que acabou chegando para a escola, e daí como lidar com a família, como chamar a família, se a família sabe ou não sabe que aquilo está acontecendo, que uma criança ou é bissexual ou é homossexual, e às vezes a família não está sabendo, então até onde que a escola pode ir ou não pode ir, foram algumas questões que chegaram para a gente aqui. É isso. Ok. Olá, obrigada, Gena. Muito, muito importante as tuas considerações. Então, acho que o meu papel aqui é muito mais complementar do que indicativo, assim, né, da concordância daquilo que você traz. Nesse sentido, eu, não por acaso, fui entender um pouquinho de como nós, especialmente aqui, faço um recorte com as escolas confessionais, como nós, vinculadas a uma fé católica, a uma fé cristã, olhamos isso do ponto de vista institucional, porque me parece que é um dos pontos críticos, né? Como é que uma escola católica, uma rede católica, que está dentro do sistema educacional brasileiro, que é regido por normas públicas e precisa atender a essas grandes premissas públicas, maneja um tema
tão delicado e tão singular em cada família. Como é que a gente trabalha, entre aspas, com aquilo que o direito chama de antinomia das normas, né? Se a norma jurídica é uma, se a norma do direito canônico é uma, e se as normas sociais, familiares são tão diversas. Como é que a gente maneja todos esses pratos aí, né? Então, começo aqui, me peço licença às escolas que não têm essa orientação católica, mas que podem procurar nas suas autoridades eclesiásticas, aí dependendo das suas orientações diversas, buscar um pouco dessa referência. E trago aqui, então, um texto da Folha de São Paulo, do dia 5 de abril, deixa eu pegar meu óculos aqui, porque eu não estou enxergando nada, do dia 5 de abril, que diz assim: Papa Francisco diz que sexo é uma das coisas mais belas que Deus deu ao ser humano. O sexo é uma das coisas mais belas que Deus deu ao ser humano, afirmou o Papa Francisco num documentário lançado nesta quarta-feira. O pontífice, de 86 anos, fez o comentário num programa da Disney+, uma produção que registra uma reunião que ele teve no ano passado em Roma, com 10 pessoas na casa dos 20 anos. Francisco foi questionado pelos jovens sobre diversos tópicos, incluindo direitos LGBTQIA+, aborto, indústria pornográfica, sexo, fé e abuso sexual. Então, quando eu tomo como referência, né, essa autoridade espiritual que reconhece a sexualidade como uma dimensão humana, eu já tenho aqui alguns parâmetros, e nesses temas sobre os quais o Papa foi questionado, nós temos mergulhadas a infância, né? As infâncias de diferentes países e de diferentes lugares. A Doriana até colocou aqui no chat a matéria para quem quiser depois estudar um pouquinho mais. Já em 2020, tem um livro também do Papa, onde ele indica essa questão da sexualidade como um direito humano. E é essa perspectiva do direito humano e da proteção a uma sexualidade que traz felicidade, que traz dignidade, que traz respeito, que todos nós, em sociedade, precisamos postular. E, em especial, em relação a crianças. E eu quero aqui trazer duas questões, pelo menos. Primeiro, nós vivemos uma sociedade em que a sexualidade é mercado. Os corpos, os desejos, as relações se tornaram produto de consumo. E isso gera sofrimento para os nossos meninos e meninas, né? E aqui eu vou trazer alguns dados importantes para nós. Primeiro, existem 3 grandes mercados ilícitos no mundo. A venda de armas, onde as crianças estão envolvidas, são soldados armados, e a gente vê isso no Brasil e em outros países. A venda das drogas e a venda do sexo. Então, nós temos redes nacionais e internacionais que utilizam crianças como produto de prazer. É por isso que essa questão do acesso a material impróprio, pornográfico, é algo que preocupa imensamente as autoridades no mundo todo. A Sociedade Brasileira de Pediatria tem pesquisas que indicam que as crianças no Brasil, a partir dos 8 anos, estão acessando conteúdos pornográficos. E isso gera uma distorção na sua percepção de sexualidade, né? Porque a linguagem pornográfica, ela é uma linguagem de consumo, ela é uma linguagem violenta, e ela é antecipadamente colocada no mundo da infância, tirando das crianças aquilo que a gente chama do direito à inocência. Nós estamos, quando mergulhamos as crianças no mercado de sexualidade, numa abordagem de sexualidade consumista, como é a pornográfica, a erotizada, né? Como a Jana falou, né? Vou sensualizar, quando a gente antecipa para os corpos infantis essa dinâmica que é adulta, a gente está tirando das crianças o direito à inocência, o direito a viver profundamente as suas emoções no tempo, no modo e no lugar certo.
esses debates, eles não são recentes. E não por acaso, o Conselho Nacional dos Direitos da Criança, já há pelo menos 5 anos, trabalha com uma campanha muito simples, que às vezes a gente nem enxerga a sexualidade aí, mas ela está aí, que diz: criança não namora. Quando um pai de um garotinho de 5 anos encontra o pai da garotinha de 5 anos e diz: ai, meu filho vai namorar a sua, nós estamos, de alguma forma, antecipando um conteúdo sexual para um tempo da infância que não demanda isso. Ela não quer namorado, ele não quer namorada, eles querem amigos. E vejam como nós, numa leitura, né, equivocada do que é a dimensão sexual das crianças, tomamos esse discurso do cotidiano e as empurramos de uma maneira antecipada e equivocada para um debate que não lhes pertence. Da mesma forma, gente, falar em sexualidade no campo da infância e da adolescência significa falar em autocuidado. E falar em autocuidado exige de quem é adulto a linguagem correta. Não há como fazer um debate como esse sem falar de estratégia adequada. Nós somos, na escola, os profissionais da estratégia adequada. Quantos anos nós estudamos, Cida, Dori? Quantos anos nós estudamos didática? Quantos anos nós estudamos metodologia? Quantos anos nós estudamos psicologia da aprendizagem? Quantos anos? Para quê? Para justamente fazermos esta tradução de qual é a melhor forma e o melhor momento. E quando falo em momento, gente, eu falo em currículo. Currículo é a distribuição do conhecimento científico no momento certo. Nós não distribuímos um currículo desde a educação infantil até o pós-doc? Então, o que é esse currículo escolar nesse sentido amplo? É a distribuição desses saberes no tempo e do modo certo. E é aqui, então, que eu vou falar sobre sexualidade e autocuidado. Quando nós hoje, nos grandes debates de proteção à infância, dizemos que existem partes do corpo que podem ser tocadas e beijadas e outras não, nós estamos dizendo para as crianças pequenas, né, que cuidem dos seus corpos e das suas emoções. Quando nós trabalhamos no carnaval, aquela grande chamada não é não, nós estamos dizendo não é não para todas as pessoas, né? Para meninos e para meninas, para diferentes orientações sexuais, porque nós estamos dizendo respeite a vontade e o desejo do outro, respeite o não do outro, reconheça o sim do outro. Tanto que no Brasil, gente, isso é uma construção cultural, social, antropológica intensa. No Brasil, doutora Giane, me corrija se não estou certa, mas acho que concordamos, nós temos dentro do paradigma criminal o reconhecimento do estupro entre casados. Um homem e uma mulher que se relacionam, que escolheram estar juntos, não têm autorização para tocar o outro, para manter relações sexuais sem que o outro deseje. O casamento não autoriza isso. E vejo que para nós darmos este salto, gente, foi um tempo histórico profundo, porque o que está aqui em debate é o respeito à dignidade das pessoas que estão em relação. Então, sim, falar, né, discutir sexualidade na escola significa discutir. Vamos ensinar autocuidado às crianças? Quando o nudes aparece na escola, e ele aparece das diferentes formas, em diferentes momentos, em diferentes circunstâncias, como a gente lida com isso? Né? Como é que a gente trabalha com as crianças, especialmente com os adolescentes, como a Giana falou, onde os hormônios ali, a chamada da sexualidade está biologicamente apitando nos seus corpos, nas suas mentes e nos seus interesses? Como nós tratamos disso? Mostrando que na legislação brasileira existem condutas que juridicamente são violadoras de direito. Então, quando eu pego o texto do Estatuto da Criança, ali do 241 em diante, onde aparecem os crimes sexuais, receber, enviar, vender, postar, armazenar imagens
eróticas, imagens pornográficas, imagens onde os corpos infantis são ali compreendidos como a intenção de produzir o prazer sexual no outro, nós temos uma conduta ilícita. E a gente não vai conseguir fazer isso se a gente não falar sobre isso com as crianças. Então, essa dimensão da orientação, da orientação sexual, que está na fase da infância e na fase da adolescência em construção. Eu quero dizer que na minha história de 40 anos atuando com crianças, especialmente no Ministério Público, às vezes eu recebo casos assim: Ângela, houve uma situação de abuso na escola. Mas que abuso? O menino mexeu com a menina. Mas a primeira pergunta que eu faço é: quem são essas crianças ou adolescentes, em que contexto? E alguém diz: o garotinho de 5 anos abusou sexualmente da garotinha de 4 anos. Juridicamente, isso não é abuso. Juridicamente, não há como dizer que um garotinho de 5 anos violentou uma garotinha de 4. O que nós temos aqui, muito possivelmente, é uma expressão desta criança, ou numa relação de curiosidade física, corporal, e que nós sabemos, né, quando trabalhamos com crianças, de que isso é um momento de descoberta do corpo diferente do outro, ou esse garotinho e essa garotinha estão acessando conteúdos adultos e reproduzindo com sua fala, com seus corpos, né, essa antecipação do mundo adulto. Então, essa primeira perspectiva precisa estar claro o que é descoberta, e aqui tem uma questão. Ângela, então, uma criança de 4 anos pode adotar o nome social na escola? Provável, porque ainda não está ali construída esta dimensão. Nós já temos no Brasil algumas famílias postulando em juízo o direito de não dar nome nem masculino ou feminino para a filha, ou para o filho, entendendo que ele ou ela devem escolher qual é a sua identidade de gênero e, portanto, a partir dali, escolher o seu nome. Claro que são casos paradigmas, porque o nome civil é a primeira obrigação que os pais dão aos filhos depois do seu nascimento, precisa registrar essa criança. É a partir desse registro civil que ela ganha e acessa os direitos, né, fundamentais, os direitos ali garantidos no ordenamento jurídico brasileiro e internacional. Então, nós temos alguns casos extremos, mas, via de regra, gente, são temas que, quando vêm para dentro da escola, vão exigir dos profissionais da escola, primeiro, que estudem, que se debrucem sobre essas questões e que olhem para o ordenamento jurídico brasileiro a partir de grandes premissas. Primeiro, doutrina da proteção integral. O que significa a doutrina da proteção integral? Artigo 1º do Estatuto da Criança. Que nós não podemos negar esta dimensão sexual em crianças e adolescentes no Brasil. E quando se fala em integralidade, se fala de todas as dimensões, inclusive à luz do artigo 3º do ECA, a dimensão espiritual está ali presente como uma das perspectivas de integralidade dessa criança, tá? Então, a perspectiva da sexualidade também está. No artigo 3º do ECA, no parágrafo único, já estou acabando aqui o tempo, não falei nada, meninas. Vamos acessar aqui o artigo 3º do ECA, parágrafo único, para ser uma pista sobre essa questão da transexualidade. Os direitos enunciados nesta lei aplicam-se a todas as crianças e adolescentes, sem discriminação de nascimento, situação familiar, idade, sexo, raça, etnia ou cor, religião ou crença, deficiência, condição pessoal de desenvolvimento e aprendizagem, condição econômica, ambiente social, região e local de moradia, e olhe o final do parágrafo, ou outra condição que diferencie as pessoas, as famílias ou a comunidade em que vivem. Então, nesta perspectiva, né, já textualmente ali, então, colocada no Estatuto da Criança,
coloquei ali o parágrafo único do artigo 3º do ECA, nós já temos um indicativo, né? Nós não podemos, enquanto escola pública ou escola privada, quer seja confessional, comunitária, lato sensu empresarial, nós não podemos escolher não aceitar dentro do nosso universo de alunos, ou do nosso universo de funcionários, ou do nosso universo de famílias, como critério, pessoas que não respondam aquilo que, entre aspas, individualmente nós achamos o que é certo e errado. Por quê? Porque no Brasil, educação é direito público subjetivo, é direito de todos e todas e todes, assim como queiram usar a chamada linguagem neutra ou não. E falo da linguagem neutra por quê? Porque em muitos estados brasileiros e municípios se editaram leis dizendo que era proibido utilizar a linguagem neutra. Já temos decisão do Supremo dizendo que essas leis são inconstitucionais. Óbvio que na escola nós não vamos usar linguagem neutra para ensinar crianças e adolescentes a escrever, porque nós temos uma linguagem padrão, e o lugar da escola é o lugar, né, daquilo que a gente reconhece como conhecimento científico. Agora, imaginar que esse debate não chegue, ele vai chegar. Ele vai chegar e nós precisamos estar preparados para isso. Então, sim, nós devemos reconhecer, dentro desse debate, quais são as decisões contemporâneas sobre essa temática. Uma segunda questão que me chama bastante atenção, gente, diz respeito, em relação à criança e adolescente, a questão do que dizem os regimentos escolares, tá? Grande parte, e eu aqui fiz uma pesquisa de algumas orientações de secretarias. Por quê? Porque nós não temos no Brasil um sistema único de educação. Nós temos um sistema único de saúde e um sistema único de assistência. De educação não temos ainda. Nós temos um sistema composto por diferentes agentes de regulação, que são os sistemas estaduais e os sistemas municipais, e que são ali regulados por normas gerais constitucionais e normas gerais ordinárias ou normas complementares que vêm no âmbito federal, reguladas pelo MEC e reguladas pelo Conselho Nacional de Educação. Essas regras gerais, e aí eu fui buscar nos textos orientadores dos regimentos, grande parte deles consta, eu vou tomar como referência aqui o documento orientativo da Secretaria de Estado de Educação do Estado do Paraná, e tomo como referência o Paraná, porque é aqui né, onde estamos hoje atuando mais diretamente, mas também pesquisei alguns outros órgãos. No documento orientativo, na página 120, no item que consta dos direitos do estudante, o capítulo dos estudantes, a seção 1 dos direitos do estudante, há uma previsão expressa que tanto a rede pública quanto a rede privada devem fazer constar do item 29, que diz: é direito do estudante ter respeitada a sua identidade de gênero e ser tratado pelo nome social no âmbito escolar. Se isso está regulado pelas instituições que têm esse papel regulador, o que cabe à escola? Então, a questão do respeito, gente, né, como uma premissa, como um direito obrigacional da escola, dos professores, se traduz no quê? Em práticas inclusivas. Então, eu não vou usar termos pejorativos, eu não vou fazer brincadeiras, eu não vou colocar apelidos, né? Eu não vou criar situações de constrangimento que impeçam esse direito ao respeito, que violem esse direito ao respeito. E, ao mesmo tempo, eu vou pensar curricularmente, Cida, Doriane, meninas aqui, em que momento e em que circunstâncias e de que forma eu vou tratar desse assunto, que é diferente no 3º ano do ensino médio, né, da tratativa que eu vou dar para esse tema com crianças da educação infantil.
Então, Ângela, eu tenho uma criança de 9 anos que ela quer mudar o nome, e ela pede para ser chamada como, né, a denominação, um nome diferente, por identidade de gênero da forma como ela nasceu. Ela nasceu menino e quer ser chamada como se menina fosse. Qual é o procedimento? Tem regulação, né? Precisa ter um diálogo com os pais, uma autorização dos pais, precisa ter formalmente um estudo, né, realizado por profissionais de saúde mental, por psicólogos, tem que ter um laudo, um parecer, não é assim, eu quero e pronto. Para a mudança, para a transição sexual de menino para menina, para receber tratamento hormonal, precisa passar por uma equipe multidisciplinar de profissionais, psiquiatras, psicólogos, médicos. Aqui mesmo no Paraná, no HC, na sede do HC, nós temos um programa e um serviço especializado para esta transição. Nós já temos estudos de pessoas que fizeram fisicamente a mudança de sexo, né, em razão da identidade de gênero, e depois se arrependeram e estão hoje tentando retomar, né, a sua condição inicial. Então, gente, são questões que, primeiro, vão exigir da escola mais do que uma decisão solitária. Vão exigir da escola o que hoje, contemporaneamente, na proteção, a gente, na infância, chama de atuação em rede. Nós vamos ouvir pessoas que sabem sobre isso mais do que a gente, e, no caso concreto, a gente vai pensar a melhor solução. Quem é parte dessa rede? Profissionais de saúde. Quem é parte dessa rede? Sistema de garantia de direitos da criança e do adolescente. Vamos ouvir o Ministério Público da nossa comarca, promotor aqui, na nossa comarca. O senhor já tem alguma orientação nesse sentido? Como o senhor pode nos ajudar? Podemos aqui ouvir a equipe que atua no suporte às famílias, né? Como é que nós podemos dialogar com essa família que é tão conservadora? Eu recebi um caso outro dia, Giane, um garoto já adotado quando adolescente, a adoção tardia já é uma questão extremamente delicada, foi adotado, foi para uma escola, e nessa escola, claro, toda a sua sexualidade e as suas orientações ali em descoberta. Ele ainda não fez nenhuma escolha pelo nome social, mas talvez faça. E uma família extremamente conservadora, com o processo de adoção iniciando a consolidação. Vejam quanto esse menino e essa família precisam de ajuda e não de julgamentos. Então, gente, Prof. não basta Ângela, perguntar, eu vou colocar um terceiro banheiro, eu vou indicar que use o banheiro próprio. Isso é pouco diante do que realmente as crianças precisam. Eu vou pegar até exatamente nessa toada aí, da questão da decisão solitária. Isso para muitas e muitas situações, como hoje a gente está nesse assunto específico, mas para muitas situações nós como advogados aqui, a gente sabe que num processo, por exemplo, existe lá o juiz vai julgar, o juiz vai dizer sim ou não, né? Tem que ter alguém lá para bater o martelo. Só que mesmo assim, num processo, o juiz julgou através dessa rede também. Por exemplo, chega um caso para um juiz lá sobre uma interdição de alguém. Ele, juiz, não é médico. Ou se chega um caso da construção de um prédio, caiu, estragou, ele não é engenheiro civil. E assim nós aqui na escola, existem vários outros profissionais, várias outras especialidades às quais a gente tem que recorrer para que sim chegue a batida do martelo final. Isso que a Prof. Ângela acabou de falar é muito importante para todas as situações, porque a gente fica com muito receio e, às vezes, a direção da escola precisa responder. Naquele momento, veio um pai, uma mãe, apareceu, a criança está tendo estamos numa situação ali e querem resolver na hora, querem essa decisão na hora. Não, não é assim que funciona. Realmente, as mãos que a gente tem que dar em todas essas situações, e principalmente nessas delicadas, que é o que eu falei lá no começo, tem umas situações corriqueiras que a gente já sabe, já tira de letra, já sabe bem direitinho como conversar, como orientar, estamos super bem informados, ok, mas quando não existe isso, a gente tem como.
Existem as pessoas que têm essa informação, existem os especialistas com essa informação e existem os suportes que a escola pode e deve ir atrás e se relacionar para que tenham essa decisão em conjunto. São assuntos que a família, sim, vai ter que ser envolvida. E a gente sabe, né, Prof. Ângela, dessa restrição de algumas crianças também, que se sentem mega protegidas dentro da escola e não dentro da família. E aí, como é que vai entrar? Tudo isso vai ter que ser feito sempre com essa união que a gente fala e buscando todos os respaldos possíveis para que se consiga chegar aonde tem que chegar, que é a proteção dessa criança, desse aluno, dessa pessoa, e é a garantia da segurança e da dignidade. Obrigada, Gia, é isso mesmo. Imagina. Em relação acho que ao aspecto que todos falam hoje, que é a segurança nos banheiros. Mas como que nós vamos ter um adolescente que já adota o nome social, que está fazendo a transição de gênero, né, de um para outro, na escola? Como que eu vou deixar o meu filho, a minha filha, assim, junto? Então, vamos trabalhar com dados científicos, né, porque os mitos criam monstros na nossa cabeça. É olhar os dados do Disque 100, que é o maior canal de denúncia e de apuração de direitos humanos no Brasil, que é vinculado ao Ministério de Direitos Humanos e que já existe há mais de 20 anos. O que é que os dados mostram? Os dados mostram que os maiores abusadores são heterossexuais. Os maiores abusadores sexuais no Brasil são heterossexuais, são pais, são tios, são homens. E abusam onde? Dentro de casa. Abusam na intimidade. Os crimes de sexualidade são crimes de intimidade. Agora, com a medida provisória, inclusive, né, que tem validade até julho, que deve ser convertida em lei, estabelece-se uma política de atenção aos abusos sexuais cometidos no âmbito escolar, o chamado assédio sexual no âmbito escolar, que tem incidência desde a educação infantil até a universidade. E que ali nenhuma linha desta nova política e dessa medida provisória se faz uma tratativa diferenciada para pessoas com orientação de gênero sexual, travestis ou transexual. É, na realidade, uma orientação em relação a todas as pessoas. Há professores héteros que molestam, que assediam, que abusam crianças. Então, como nós temos professores assim, nós vamos fechar as escolas? Desculpa, gente. A gente começa a fazer um olhar perigoso, como se o risco da violência estivesse voltado para pessoas com travestis e transexuais, quando os dados mostram efetivamente o contrário. Mulheres heterossexuais que abusam de crianças e homens heterossexuais que abusam de crianças. E, portanto, qual é a premissa da escola? A premissa é o cuidado, é a pedagogia do cuidado. Se nós já temos essa atenção, essa orientação junto aos nossos profissionais, que evitem contatos intimistas, que não deem carona para os alunos, onde a gente prevê ali que é proibida qualquer forma de relacionamento amoroso entre professor e aluno, como premissas trabalhistas, inclusive. Estou falando aqui de professores do terceirão que depois se envolvem com alunas do terceirão e têm relacionamentos amorosos. Como é que eu distancio isso do assédio sexual? Como é que eu separo isso no relacionamento amoroso do assédio sexual? Quem é o adulto na relação? É o professor. Mas, Ângela, ele só tem 25 anos. Então, a instituição vai ter que dizer a ele, professor não namora o aluno na nossa escola. Espera essa aluna sair, espera ela se desvincular da instituição escolar. E se este relacionamento for realmente algo profundo, verdadeiro, vocês vão estabelecer uma relação fora da relação de trabalho. Tem empresas que proíbem relações íntimas e amorosas na mesma sede. Então, é um casal, ele é um ótimo engenheiro, ela é uma ótima advogada. Um vai trabalhar numa unidade, outro em outra unidade. Esses trânsitos, né, de intimidade, eles estão regulados nos contratos de trabalho também. Outra questão importante, gente, em relação aqui ao ambiente da escola.
eu não posso colocar câmeras dentro de banheiro. Mesmo que eu seja uma escola que consiga agora, com a questão da segurança, então a gente virou um território de histeria, né? A gente revista caderno, revista mochila, revista tudo, e a gente não fala sobre o que está acontecendo claramente com as crianças e cria nas crianças e nos adolescentes um universo de terror emocional. Ao invés de eles encontrarem nos coleguinhas aquele brother que ele estudou desde a educação infantil, a gente está ensinando as crianças a olhar para o coleguinha como um possível maluco que vai entrar armado na escola. A gente está plantando a semente da incerteza nos corações e no imaginário das crianças, a ponto delas próprias pegarem canivetes e facas e colocarem dentro das suas mochilas. Nós, adultos, estamos fazendo isso. E nós, adultos, muitas vezes fomentamos esse imaginário de abuso em pessoas que simplesmente querem ser o que são, como são, e viver a sua intimidade com plenitude. Quando os dados mostram que os grandes abusadores são heterossexuais, são adultos que, oportunamente, no contato com crianças, tomam essa relação de confiança e abusam delas. Quer seja dentro de casa, agora, quer seja na escola. Não por acaso essa lei vem agora, porque são 2 territórios onde as crianças mais permanecem, ou dentro de casa, ou no chão da escola. Então, querendo ou não, queridas e querido, que tem um prof aqui, nós precisamos falar sobre isso, e falar sobre isso com dados científicos, e falar sobre isso com elementos de ciência, e principalmente, gente, com as grandes premissas que nós, escola, não podemos abrir mão. A escola é para todos e para todas. Se um pai, uma mãe chega na secretaria e diz: eu não quero criança autista perto do meu filho, ou vocês tiram a criança autista ou eu tiro o meu filho. Sinto muito. A escola é para todos e todas. Se eu, escola, retirar essa criança autista, né, e pedir que ela saia, eu estou cometendo um crime, e eu não vou fazer isso. Se um pai ou uma mãe chegar na secretaria, na direção da escola, Cida aí para falar com você, eu não quero que o meu filho sente ao lado de um garoto afeminado. O que é que nós vamos dizer? A escola não protege e não sustenta nenhuma prática discriminatória, porque isso é crime, está previsto no artigo 3º do Estatuto da Criança. Nós não podemos atender o seu pedido, porque no fim das contas, gente, é sobre escolhas que as famílias estão fazendo, mas é também escolhas que nós podemos fazer a cada posição que uma família dessa nos confronta. E aí eu vou retomar a posição do Papa Francisco. Se nós somos uma escola católica, se nós somos uma escola cristã, o que é mesmo que nós professamos? Porque isso se traduz em prática pedagógica. Acho que era isso, querida. Muito bom, né, Prof. Ângela? É muito lindo, tudo isso é cuidado com as crianças. Eles estão tão sozinhos, gente, e tão perdidos. Eles estão muito cheios de todo mundo e esse mundo que eles não conhecem e ficam sozinhos, né? Sozinhos de quem está próximo deles. Tem milhões aí de campanhas mostrando essa... E a gente, como pai e mãe, porque a correria, porque o trabalho, porque isso, lógico, a gente trabalha, a gente vive na correria, a gente não fica dando atenção para os nossos filhos 24 horas, não tem como e não existe isso, não tem que dar, né? Eles também têm que ter a independência, a autonomia deles e tal, mas essa enxurrada de superficialidade, do vazio, está preenchendo demais, eles estão preenchidos de vazio, é bem paradoxal isso, mas é assim. E aí, sozinhos estão se questionando com esse bando de informação, sozinhos estão, como eu disse lá, se etiquetando, se diagnosticando, e estão sem o colo que precisam. E
A gente vive nesse mundo de dar o colo para eles total, o colo do colo mesmo, o colo da orientação, o colo dos limites. E eu sempre digo que quanto mais que as leis, elas não estão aí para engessar, precisa-se, né? Imagina, a gente precisa de regras, precisa de leis, senão vira uma bagunça geral. A gente não pode ver as leis como engessamento, como só penalidades. A gente tem que ver as leis como uma segurança. E as crianças, desde pequenininho, quando a gente dá segurança para eles, fala ali, ó, se colocar o dedinho na tomada dá choque, vai machucar, vai isso. A gente está dando uma segurança até onde pode ir, onde não pode ir, e para eles vão escolher se eles querem tomar o choque ou não, né? E essa... Diga... Desculpa. Não, e essa segurança, né, que a gente precisa dar para eles. Eu entendo sobre o assunto, né? Então, eu vou lá, eu vou estudar, como eu disse, a prof. Ângela disse. A gente vai entender, vai estudar, vai saber o que é cada uma dessas definições aí, que, de repente, algumas são de modismo, outras não são. Vamos falar com os especialistas em saúde, vamos escutar essa criança, o sentimento, o que ela sente, vamos escutar a família. E aí, sim, a gente vai conseguir amparar tudo isso e tranquilizar e deixar com que possam ser o que eles são. Eu falo para os meus filhos, quando vieram algumas questões de sexualidade daqui, a minha filha se chama Isadora, o meu filho se chama Guilherme, eu tenho enteado e tal, mas os meus dois que eu posso falar aqui nome, que é a Isadora e o Guilherme, eu olho para vocês e falo, filha, você tem, quando ela veio com alguns papos, ela tinha 12, 11 anos, eu falei, você tem 11, 12 anos, você, sabe o que você é, minha filha? Você é Isadora. Eu sou Giana. Então, é tentar que eles entendam isso e se sintam a pessoa que eles são com toda a segurança. Acho que isso que é o importante. Eu também vejo, só para encerrar assim, né, esse ponto, que eu acho que pega bem o papel da escola, que me lembra de um caso que me toca muito, Gi, porque eu trabalhei com essa garota o ano passado, no município aqui do Paraná, do litoral do Paraná, na Conferência da Criança. E um dia antes da conferência, essa garotinha de 13 anos desistiu da vida. Uhum. E ela tinha esta dúvida sobre quem ela era. E nós, adultos, não fomos suficientemente acolhedores para dizer, tudo bem, você não precisa decidir isso agora. Você só precisa ser quem você é, minha querida. Só seja quem você é. Você não vai ser julgada. Você só precisa ser ouvida. Nós não ouvimos essa garotinha e ela desistiu da vida, porque nós não fizemos isso. Então, quando eu trabalho esta bandeira nos círculos, em respeito à pessoa que está ali, não as escolhas que ela fez ou vai fazer, porque ela é mais do que isso, ela é mais do que a sua dimensão sexual. E por isso eu encerro a minha fala com a lhama multicolorida e charmosa, que nos ensina com esse olhar terno e doce, que a gente não está aqui para julgar ninguém, nem para dizer o que é certo e errado. A gente está, enquanto escola, para acolher as crianças naquilo que elas são, as famílias naquilo que elas se configuram. Porque mais do que se é uma família de mãe com mãe, pai com pai, só de mãe, nós temos ali pessoas exercendo a função familiar, a função que alimenta, a função que educa e a função que protege. Guardar, educar e sustentar o filho são as 3 premissas do poder familiar. Independente do seu desenho, independente do seu arranjo, se ela for capaz de fazer bem isso, então ela está cumprindo com a sua função. E a escola é território para todas as crianças, adolescentes, famílias, em todas as suas diversidades e singularidades. O caso concreto vai dizer qual é o limite da nossa intervenção e como nós podemos educar e ensinar para essa diversidade. Obrigada, queridos. Obrigada, pessoal.